não foi só no sábado que a gente tinha bastante entretenimento. Nesse domingo, na Itália, nós temos Napoli e Milan, o atual campeão Napoli contra o antigo campeão, o Milan. Nós temos Inter e Roma, também é um clássico bem disputado por lá. Na Inglaterra, Derby de Manchester, Manchester City contra o Manchester United no Old Trafford. E no Campeonato Brasileiro, como maior destaque, nós temos 2 jogos em relação a rebaixamento, Goiás e Vasco. Goiás abriu 2-0 contra o Fluminense em Volta Redonda, acabou tomando uma virada. E o Vasco perdeu dentro de casa para o Inter. 2 equipes que brigam muito para escapar da zona de rebaixamento. Corinthians e Santos também na mesma disputa contra o rebaixamento. O Corinthians com uma vitória fora de casa contra o Cuiabá deu uma respirada, mas ainda assim, como o Santos venceu a equipe do Curitiba, também se aproximou. Então é um jogo muito importante. E também um jogo relacionado ao título. O Botafogo, depois de uma excelente rodada, onde o Botafogo nem teve que entrar em campo ainda, o Botafogo enfrenta em casa o Cuiabá. Então, novamente, vamos deixar de lado o entretenimento, colocar os pés no chão, buscar as melhores oportunidades e também tentar escapar das maiores pegadinhas. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 29 de outubro. Começamos na Inglaterra às 11 horas da manhã, o jogo do Liverpool contra o Nottingham Forest. Enquanto o Liverpool é um dos melhores mandantes da competição, se juntando ao time dos 100% de aproveitamento em casa, Aston Villa, City e Tottenham, 4 vitórias em 4 jogos, a equipe do Nottingham Forest não vive assim um excelente momento. Foram apenas 2 vitórias em 9 jogos e como visitante o Forest venceu apenas uma partida. Além disso, o Forest vem de 5 jogos sem vitória, 4 empates e 1 derrota, e nos últimos 10 jogos o Forest venceu apenas 2 partidas, apenas uma fora de casa. O Liverpool vem muito bem, obrigado. A última derrota do Liverpool foi contra a equipe do Tottenham. E quando a gente filtra o Liverpool em casa, nos últimos 6 jogos o Liverpool venceu todos eles: Aston Villa, West Ham, Leicester, San Geloase, Everton e por último o Toulouse agora na Europa League. E não sofreu tantos gols em 6 confrontos, sofreu apenas 3 gols e em nenhum desses jogos ele sofreu mais do que um gol. Utilizando o nosso PDF de apoio, para ter acesso ao PDF é só se tornar um membro do canal, para você apoiar o meu trabalho por aqui e ter acesso a esse PDF, a gente consegue ver 100% de aproveitamento do Liverpool em número de vitórias, 75% das vezes o Liverpool saiu na frente. Teve apenas um jogo dentro de casa, se eu não me engano, que o Liverpool saiu atrás do placar, mas depois conseguiu a virada. Ficou sem sofrer gol em 50% dos jogos e não falhou em marcar em nenhuma partida, obviamente porque venceu todos os jogos. A equipe do Forest, dá pra ver ali pela predominância de cores vermelhas, e eu sempre gosto de brincar, não tem nada a ver com homenagem à bandeira do Nottingham Forest. É ruim mesmo essa fase do Forest fora de casa, tem 20% de vitória apenas, porém, em 40% dos jogos a equipe saiu na frente do placar. Isso não é pouca coisa, né? É uma equipe que mostra um pouco de iniciativa. Ficou sem sofrer gol em 40% dos jogos e falhou em marcar em também 40% dos jogos. Então, no comparativo, principalmente na força ofensiva, o Forest é uma equipe bem mais frágil em relação ao Liverpool. No primeiro tempo, que é o que muito interessa para nós, principalmente que somos traders, o Liverpool faz um primeiro tempo muito agradável, sem nenhuma derrota, apenas 2 gols sofridos, 5 gols marcados, 50% de vitória. O Forest chega a 40% de derrota no primeiro tempo e tem poucas vitórias. No segundo tempo, as duas equipes melhoram bastante, principalmente o Liverpool. No caso do Forest, reduz pela metade o número de derrotas, porém, o número de gols marcados é bem baixo, né? 2 gols marcados apenas. O Liverpool passa para 100% de vitória, nenhuma derrota, 6 gols marcados e nenhum gol sofrido, ou seja, o melhor momento do Liverpool, sem dúvida, é o segundo tempo. Se ele estiver perdendo, pode ser um momento onde ele busque recuperação, se ele estiver empatando, pode ser um momento onde ele busca aqui a vitória. Se você é um trader por aqui, você já sabe o que eu vou falar, uma cotação de 1,30 normal e uma cotação próxima de 1,40 numa bolsa esportiva, é uma cotação principalmente de um favorito em casa para a gente buscar imposição do favorito, muita posse de bola, pouca conversa, como a gente fala, né? Dá pouca trela pro não favorito, pra zebra, não deixar ter tanta posse de bola, recuperação pós-perda, que é o que o Klopp gosta, e obviamente não deixar o Nottingham Forest respirar para pensar em contra-atacar. Se isso acontecer com bastante liquidez no mercado, como é o caso da Premier League, teremos estabilização, e com estabilização podemos estar a favor do favorito durante longos períodos, sem tomar nenhum prejuízo. Para isso você precisa trabalhar numa bolsa esportiva, e a maior delas é a minha parceira Betfair de longa data. Deixo aqui embaixo um bônus de R$200 para você se cadastrar e ganhar no seu primeiro depósito. Theo, eu não sei trabalhar na Betfair, não tem problema, você vai clicar aqui embaixo sobre.theoborges.com ou vai clicar ali no meu site theoborges.com para fazer o meu curso completo e gratuito, beleza? Sem conversa. Se você é um punter, essa cotação de 1,30 é uma cotação excelente para o Liverpool, não é? Sim,
Geralmente ela vai estar por ali mesmo, com o Liverpool em casa contra uma equipe de meio para baixo de tabela. Porém, para você, para sua saúde financeira e principalmente para sua saúde emocional no longo prazo, não vai te colocar tão perto assim de lucro, vai te deixar no máximo ali num 0-0. Então, para você buscar uma relação melhor de lucro e prejuízo, uma recompensa mais agradável, o melhor para você, que é um punter, é que o Liverpool tenha um pouco mais de dificuldade para marcar gol no primeiro tempo. Já que ele joga tão bem no segundo tempo, você pode buscar essa vitória do Liverpool lá no segundo tempo, ou quem sabe, se o Nottingham Forest abrir o placar, é um time que tem uma iniciativa boa, fora de casa, 40% das vezes sai na frente do placar, você pode talvez buscar uma recuperação do Liverpool trabalhando uma virada ou uma dupla chance do Liverpool. Ainda existe uma última opção, que é você acreditar que o Liverpool nesse momento tem uma força ofensiva muito maior, uma disparidade técnica muito maior em relação ao Forest, e acreditar numa situação de agressividade na posição, ou seja, o Liverpool vencer por mais do que um gol de diferença, 2 gols, 3 gols, e aí você poderia explorar alguma coisa no handicap asiático. Fica a seu critério, tá bom? Eu gosto de pensar numa vitória do Liverpool, acredito nessa vitória do Liverpool, mas eu não vou te indicar essa vitória seca a 1,30, eu acredito que dá para pegar essa cotação um pouco mais alta. Se o Liverpool marcar primeiro, paciência, o trem partiu da estação, a gente vai buscar outro jogo, a gente não precisa se posicionar em todas as partidas. Saindo da Inglaterra, vamos agora para a Alemanha. Meia hora depois, o Frankfurt enfrenta o Dortmund. O Dortmund vem de uma grande vitória contra o Newcastle na Champions League, uma vitória talvez inesperada, não porque o Newcastle é uma equipe tão forte assim dentro de casa, mas pelo fato do Newcastle ter amassado o PSG no primeiro jogo. Esperava-se um Newcastle talvez um pouco mais agressivo, e pelo fato do Dortmund ter apresentado um futebol mirrento ali contra a equipe do Milan, também contra a própria equipe fora de casa do PSG, onde perdeu, mas foi um Dortmund completamente diferente, principalmente no comportamento dos jogadores. Me pareceu um Dortmund bem mais agressivo, com bastante vontade, fazia tempo que eu não vi isso acontecendo. Claro, não durou muito. Dortmund fez o que tinha que fazer, conseguiu um belo gol, recuou, e aí o Newcastle criou e poderia ter marcado mais do que um gol na Inglaterra, mas o Dortmund conseguiu se segurar. O Frankfurt, que não desencantava há algum tempo na Bundesliga, começou a vencer. Frankfurt conseguiu vencer o Hoffenheim fora de casa por 3-1 e venceu o Heidenheim por 2-0, além de ter goleado a equipe do Helsinki, agora, se eu não me engano, na Conference League. Isso ajudou o Frankfurt a chegar aqui na 7ª colocação. Esse é um jogo onde o mercado tem uma expectativa de favoritismo no Dortmund. O Dortmund ainda não perdeu fora de casa, marcou o dobro de gols que tomou. Como mandante, o Frankfurt tem 2 vitórias, 2 empates, não perdeu nenhum jogo, só tomou um gol, porém, temos aqui uma relação quase que de paternidade nos últimos jogos, né? O Dortmund venceu 1, 2, 3, 4 partidas seguidas. 5-2, 3-2, 2-1 e 4-0. Somando uma última vitória do Frankfurt lá em 2021, 2-1. Ou seja, em 5 jogos tivemos 4 situações com ambas marcam, né? É o jogo onde o Frankfurt cai, mas cai atirando. E também tivemos uma incidência boa de gol. Se o Dortmund trouxer essa agressividade que teve contra o Newcastle e o Frankfurt também demonstrar essa revitalização que está mostrando para mim, mesmo depois de perder o Colomani no ataque, dá para a gente pensar em gols por aqui. Inicialmente, como a gente tem uma cotação parelha, dá para pensar, se você é um trader, em uma correção de preço, analisar o jogo, aplicar aqui uma boa leitura de jogo, identificar para ver se tem uma equipe melhor do que a outra no mercado e você trabalhar ali sem problema nenhum a sua correção de preço, né? Estar contra a pior equipe ou melhor equipe em campo. Sem problema aquele trabalho arroz com feijão, que é o que dá resultado bastante no longo prazo, tá? Falo isso por experiência própria. Faço isso todo ano e isso que me dá resultado. Agora, como a gente tem aqui um jogo com um histórico um pouco mais aberto, se você perceber uma equipe que está por cima, mas que está deixando o contra-ataque acontecer, ou seja, está te parecendo já que o jogo está abrindo, começa a cheirar gol, como a gente fala, eu não te aconselho permanecer no mercado de resultado final, porque é um risco. Você pode tomar um gol a qualquer momento, principalmente na Alemanha, né? A Alemanha, primeira e segunda divisão, é batata, né? O time melhor, às vezes, vai tomar um gol e vai mexer com a tua situação emocional. Então, toma um pouco de cuidado em relação a isso. Se você é um punter, não vou te indicar nada a favor do Dortmund, por desconfiança mesmo, tá? Dortmund é uma equipe que não me passa tanta confiança, por mais que tenha vencido os últimos 4 jogos contra o Frankfurt. Se for trabalhar a favor do Dortmund, considera o empate anula. Eu prefiro pensar no mercado de gols. Gosto de pensar no cenário de over 2,5 gols, principalmente talvez com uma cotação mais próxima de 2, e não duvido que a gente possa ter aqui um ambas marcam sim, como aconteceu nas últimas
4 das 5 partidas que eles fizeram. Saindo da Alemanha, retornando para a Inglaterra, o derby de Manchester United contra City acontece ao 12h30. O City é favorito fora de casa com uma cotação de 1,62, mas sempre que a gente tem um derby, vocês sabem que eu respeito muito essa questão de clássico, de derby. Eu acredito que a equipe que está pior, né, num pior momento, ela tende a igualar um pouco mais o favorito, ela tende talvez a se esforçar o dobro de intensidade, de concentração, e isso faz com que o jogo tenha talvez um pouco mais de paridade. Além disso, sinceramente, eu acho que o City ainda não alcançou o seu melhor momento na temporada, ainda não está num gás total. Me parece que o Guardiola está fazendo bastante teste ainda na equipe, né? Tem essa questão da lesão do De Bruyne, a gente não sabe quantos anos ainda, quantas temporadas ainda o De Bruyne vai jogar, então me parece que o Guardiola já está fazendo alguns testes. E é como alguns amigos comentaram esses dias, não tem melhor momento para você fazer um teste depois de ter ganhado uma tríplice coroa, né? Então tá todo mundo ali tranquilo em relação à cobrança. Eu acho que o Guardiola ainda tá fazendo isso e dá para perceber que o City em alguns momentos do jogo ele desconecta, ele não é assim tão forte. Agora contra o Young Boys, o City tomou um gol bobo ali num passe entre linhas, depois teve que acordar. Tem alguns jogadores que estão ainda em baixa, então sinceramente é um jogo pra gente tomar cuidado, viu? A expectativa, o favoritismo é todo do lado do City, mas é bom a gente tomar um pouco de cuidado. Nos últimos jogos, 3 vitórias, 4 vitórias do City e uma vitória do United apenas. Dentro da casa do United, uma vitória do City, uma vitória do United nos 2 últimos jogos. Tivemos uma incidência muito grande de ambas marcam. Nas últimas 5 vezes, 4 ambas marcam aconteceram. Tivemos o over 2,5 com bastante frequência em 4 das últimas 5 também. O over 1,5 em todas as últimas 5. O United sofreu gol nos 5 jogos que eles fizeram. O City sofreu gol em 4 jogos que eles tiveram. Então me parece sim um confronto bem mais parelho do que o mercado acredita. É óbvio que, tecnicamente falando, hoje o United ainda me parece um time um pouco mais bagunçado, né? Tivemos a redenção do Onaná no gol nesse último jogo agora da Champions League. Eu fiz várias e severas críticas ao Onaná, mas ele fez uma defesa excelente num chute de fora da área e também no penal, e isso ajudou muito o United em relação à classificação, porque depois vai ter que pegar o Bayern em casa, vai ter que pegar o Galatasaray na Turquia, e foi importante essa vitória. O Maguire também fez um gol. Eu sinceramente acho que o modelo de jogo do United, que é um modelo propositivo, onde a linha joga alta, eu não vejo tanto espaço para o Maguire jogar nessa equipe. Sinceramente, eu acredito que o Maguire ele se encaixa mais numa defesa fechada, compactada, onde o time joga um pouco mais no contra-ataque, mas tudo bem, né? Eu acredito que o City, ele tecnicamente ele é bem melhor, mas o clássico derby tem essa possibilidade de igualar um pouco esse jogo. Se você é um trader por aqui, então, eu vou te aconselhar a não trazer tanta expectativa. Eu sei que você vai trazer. Eu sei que lá nas suas entranhas você tá pensando, pô, mas o City é muito mais time que o United. E eu concordo com você. Mas na maioria dos casos, vale a pena você trazer essa expectativa pro ao vivo, mas não se posicionar antes. Espera o jogo acontecer, vê se o City vai entrar sonolento, vai entrar dormindo, se o United vai começar muito melhor, se o meio campo do City está sendo bem marcado ou não. Depois que você verificar todos esses pontos, aí você pode fazer as suas entradas. É só um conselho, tá? Isso é uma coisa que já me atrapalhou muito no início. Eu vi totalmente assanhado para trabalhar de um lado e acabar, né, me posicionando errado ou, enfim, me frustrando. Tá bom? Se você é um Panther por aqui, eu não vou te indicar a vitória do City seco, porque é um derby. Se for para trabalhar a favor do City, se você quiser muito, eu te aconselho pelo menos um empate anula. Eu prefiro, assim como o Frankfurt e Dortmund, apostar um pouco mais no mercado de gols. Nos últimos jogos a gente teve várias incidências de ambas marcam e também várias incidências de over 1,5 e 2,5, então começaria no over 1,5, pensaria no 2,5 e não duvido de um ambas marcam. Sim. Sai da Inglaterra de novo, volta para a Alemanha, tá sendo uma conexão, né? Vai para Inglaterra, vem para Alemanha, volta para Inglaterra, volta para Alemanha. 1,29 é a cotação do Leverkusen contra o Freiburg. Meus amigos, eu vou ser sincero com vocês, eu tô adorando ver essa fase do Leverkusen, do Xabi Alonso. Mas olhar para uma cotação do Leverkusen contra o Freiburg, que é um time chato, falei igual um alemão, Freiburg, é muito difícil. Por quê? Porque, cara, o Freiburg é um time chato. Pode tomar um cacete nesse jogo aí, mas é um time chato, é um time que eu respeito, é um time bom de contra-ataque, é um time chato na bola aérea, é um time que sabe se defender em alguns aspectos. Cara, eu olho para essa cotação do Leverkusen e até arrepio. Falo, caraca, meu. É uma das melhores temporadas recentes, né? Eu acompanho o campeonato alemão há muito tempo. 7 vitórias e um empate em 8 jogos. Esse empate foi contra o Bayern, na casa do Bayern. Um dos melhores ataques atrás do Bayern de Munique, uma das melhores defesas da competição, junto com o próprio Bayern e o Leipzig, e o Frankfurt, que vai enfrentar
a equipe do Dortmund hoje. Os últimos 10 jogos da equipe do Leverkusen foram 9 vitórias e um empate, considerando também um cacete no Karabag, uma vitória fora de casa contra o Molde e um cacete no BK Hack, tudo isso na Europa League. Mas ainda assim é o Freiburg. O Freiburg é um time que venceu o Bochum em casa no último jogo, perdeu para a equipe do Bayern de Munique por 3-0. Talvez hoje, no equilíbrio, o Bayern de Munique esteja assim, pau a pau com o Leverkusen. Então, se o Bayern de Munique venceu o Freiburg, o Leverkusen também consegue, né? Acredito eu. Mas essa cotação, ela me causa um pouco de receio. Então vamos trabalhar com muito pé no chão, no sapatinho, devagar, para também não esquecer que do outro lado tem um adversário. A gente às vezes esquece, né? Que é só o favorito que joga. Cuidado, tá bom? Vamos olhar os dois lados. Primeira coisa, para você que é um trader, essa cotação ela é interessante? Ela é interessante. O líder do campeonato vai jogar em casa com o apoio da torcida e geralmente ele tem um estilo de jogo propositivo. Ele vai para cima, ele vai subir as linhas e ele vai fazer o Freiburg se virar para defender. Como que o Freiburg vai fazer para defender o Leverkusen? Ó, se vira. Mas para você poder se posicionar numa cotação que está próxima ali de 1,40, 1,37 do Leverkusen em casa contra um adversário capcioso como esse, você precisa de uma excelente leitura de jogo, tá bom? Então foco. Por quê? O Freiburg ele vai te dar sinal de posicionamento das linhas ofensivas de quando ele está buscando contra-ataque. E quando o Leverkusen ceder ao Freiburg bola parada, toma cuidado, principalmente com o Grifo, que é o batedor principal da equipe, que bate bola, né, de falta direta, que cruza bem na área, porque o Freiburg pode utilizar dessas bolas paradas para punir o Leverkusen, tá bom? Se você conseguir aplicar essa boa leitura de jogo e a gente tiver um aproveitamento muito bom do Leverkusen, dá para explorar esse back, mas com muita cautela, que eu tô com receio desse Freiburg por aqui. Se você é um punter, se você é um cara que vai deixar essa aposta correr até o final, ou se você é aquele tipo de pessoa que já tá querendo fazer a aposta agora, antes do jogo começar, eu não vou te aconselhar a vitória do Leverkusen em 29. O Leverkusen, por melhor que esteja fazendo a temporada, dando cacete em todo mundo, vai enfrentar uma equipe do Freiburg que é uma equipe cascuda. E eu tomaria bastante cuidado. Por quê? Existe a possibilidade do Freiburg segurar um pouco o Leverkusen. Não quer dizer que o Freiburg vai ganhar do Leverkusen, tá? Existe a possibilidade do Freiburg conseguir segurar o Leverkusen, coisa que poucas equipes estão fazendo. O Freiburg pode dificultar mais a vida do Leverkusen. Se ele pode dificultar, quer dizer que a cotação do Leverkusen pode valorizar. Se ela vai valorizar, ou se ela pode valorizar, você pode ter uma entrada com uma odd mais alta, entendeu? Então, não vale o risco se posicionar em 29. É uma relação ruim, de quase 4-1. Então, eu prefiro te indicar pensar numa vitória do Leverkusen mais próximo de 2. Até o mais próximo de 2 quer dizer que ele está tendo dificuldade. Sim, talvez ele comece tendo dificuldade e depois melhore. Ou ele pode começar atrás do placar, busca um empate, dá para buscar, né, um empate anula no final, uma vitória lá no final, ou quem sabe um empate num dupla chance. Ah, mas não, o Leverkusen saiu com 5 minutos de jogo, ele fez o gol e eu não consegui pegar. Paciência. A cotação de 1,29 ela é muito baixa. Tá bom? Então eu prefiro também me direcionar aqui para o mercado de gols. O Leverkusen vem marcando em quase todos os jogos, o over 2,5 nas últimas 10 partidas e o over HT nas últimas 10. O over 2,5 também aconteceu nas últimas 4 das 10 partidas do Freiburg e o over HT em 8. Então dá para pensar em gol no primeiro tempo, pelo menos um. Dá para pensar numa situação de over 2,5 gols, com uma cotação mais valorizada, e eu não duvido que o Freiburg também possa marcar no Leverkusen por aqui. O mercado não acredita tanto, mas eu não duvido, tá? Os últimos jogos entre eles, 1-1, 3-2, 2-1, 2-1 e 0-0. Na casa do Leverkusen, 3-2 para o Freiburg e 2-1 para o Leverkusen, tá bom? Então, muita cautela. O Freiburg é um time que consegue marcar fora, o Leverkusen é um time que costuma marcar em casa, mas que tem sofrido gol em casa com frequência, principalmente para equipes que sabem jogar. Karabag foi uma, Heidenheim foi outra. O Darmstadt foi outra. Colônia está numa fase ruim e o BK Hacking é inferior tecnicamente. Tá bom? Acredito numa vitória do Leverkusen. Se você me perguntar assim de supetão, Theo, e o Leverkusen? Eu acredito que vença, porque já venceu outras equipes que estão melhores do que o Freiburg. Mas eu respeito muito a tradição da Alemanha. Esse time do Freiburg é chato. Cuidado. 2 horas da tarde, agora sim, saindo dessa conexão Inglaterra-Alemanha, vamos para a Itália. Inter de Milão, líder do campeonato, contra Roma. Inter tem 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem um dos melhores ataques da competição, tem uma excelente defesa. Pega a Roma, que não está fazendo ainda um excelente campeonato, mas já deu uma melhorada, pelo menos nos últimos jogos. Conseguiu vencer o Slavia Praha, conseguiu vencer o Monza, o Cagliari e a equipe do Frosinone. Não são adversários assim, ó, mas pelo menos são vitórias. Os últimos jogos entre eles, a Inter venceu 4 dos últimos 5, a Roma venceu apenas 1 e justamente na casa da Inter. 2-0, 2-1, 3-1, 2-0 e 3-0, uma predominância grande aqui de pelo menos 2 gols no jogo. Utilizando o PDF de apoio na 10ª rodada do Campeonato Italiano, dá para ver que a Inter
com predominância de cores verdes, tem um aproveitamento muito melhor, 60% de vitória, 100% das vezes a Inter saiu na frente do placar. E isso nós temos aqui, ó, um primeiro tempo de almanaque, 100% de vitória no primeiro tempo, 7 gols marcados, 1 gol sofrido. A Roma chega a 40% de derrota no primeiro tempo, então nós temos aqui uma equipe que vem causando uma superioridade muito grande para cima dos seus adversários, tá bom? Se você é um trader, então, uma cotação de 1,60, uma equipe que costuma entrar muito bem, jogar muito bem, dá para ficar de olho nesse back Inter ou num Lei Roma? Dá. Porém, cuidado, porque o Mourinho não é besta. Ele tem as suas dificuldades, mas ele não é besta. Eu não duvido que ele venha para cá, e o Mourinho tem história na Roma, vocês sabem disso. Eu não duvido que ele venha para cá para montar o seu ônibus ali atrás, chamar a Inter para cima para tentar jogar num contra-ataque ou para jogar por uma bola aérea. O Mourinho é assim, ele não quer dar espetáculo, ele quer ganhar, tá? Mourinho gosta muito de mata-mata, de jogos assim. Então, na minha humilde opinião, existe sim a possibilidade de a gente trabalhar um back Inter ou contra a Roma, no caso aqui, a favor da Inter ou contra a Roma, desde que a gente tenha uma Inter dominante, sem ceder o contra-ataque para a Roma. Porém, para quem conhece o estilo de jogo da Inter, sabe que a Inter não joga com a linha tão alta. Não é assim o estilo de jogo da Inter de Milão em casa. Nem fora, né? A não ser que seja uma equipe muito acessível. Então, como que a Inter costuma jogar? Ela chama o adversário para cima. E se a Roma falar, não vou, o jogo vai ficar meio estranho. Então, muita cautela, tá? Se a Roma comprar a briga de ir para cima e querer fazer uma marcação alta, aí a Inter vai ter espaço para contra-atacar e a gente pode ter um jogo de trocação e de um jogo para gols. Agora, com essa cotação 1,60, o mercado espera uma Roma mais recuada e uma Inter mais avançada. Só que a Inter não é de avançar tanto no campo, tá? Então, muita cautela, não tô vendo um back Inter aqui estar a favor da Inter tão facilmente. Vamos ver primeiro o comportamento da Roma, mas dá sim para pensar uma Inter que faz um excelente primeiro tempo em trabalhar a favor da Inter nesse primeiro tempo, desde que a Roma coopere. Se você é um punter por aqui, se for para trabalhar a favor da Inter, eu gosto de pensar nesse empate anula, mas eu queria essa cotação um pouquinho mais alta. Tá? E gosto muito de pensar no over 1,5 com uma cotação mais valorizada. Talvez ali no final do primeiro tempo, início do segundo, dá para pensar. Se a Roma estiver na frente do placar, dá para pensar numa dupla chance da Inter? Cuidado, tá? Por mais que a Roma tenha sofrido mais gols aqui do que a equipe da Inter, o Mourinho provavelmente, se estiver ganhando de 1-0, vai tentar abraçar esse resultado e tentar não deixar a Inter empatar o jogo. Então eu tomaria cuidado nesse cenário. O melhor cenário para gols por aqui seria o favorito na frente, né? Porque aí a Roma teria que sair para o jogo, pressionada, né? Porque o líder vencendo vai abrir ponto em relação a ele, e aí a Inter teria espaço para contra-atacar. A Roma na frente já dificulta um pouco esse cenário. Vamos ao nosso combo de Campeonato Brasileiro agora. Às 16 horas o Goiás enfrenta o Vasco da Gama, jogo completamente parelho e uma disputa direta contra o rebaixamento. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Goiás com 31 pontos, Vasco com 30. O Santos venceu ontem a equipe do Curitiba e foi para 31. O Bahia perdeu para o Cruzeiro, ficou com 34. O Corinthians venceu o Cuiabá, foi a 36. É uma disputa bem acirrada e é um jogo extremamente importante. Os últimos jogos do Goiás dentro de casa. Perdeu naquele jogo pirotécnico para o Bahia por 6-0, 0-0 com o Flamengo, 0-0 com o Inter, 1-1 contra o Atlético Paranaense. O Vasco fora de casa. O Vasco fora de casa, ou pelo menos sem estar como mandante, perdeu para o Flamengo 1-0, 4-1 contra o Santos, venceu o América, empatou com o Bahia e perdeu para o Palmeiras por 1-0. Utilizando o PDF de apoio, dá para ver que nenhuma das duas equipes se destaca tanto. O Goiás tem um pouquinho mais de vitória, mas as duas equipes não saem tanto na frente do placar. O Vasco toma gol com mais frequência, né? Tem uma média de gols sofridos um pouco maior do que a equipe do Goiás, mas os dois ataques têm dificuldade. O Goiás fica um pouquinho acima só de uma média de um gol por jogo. O Vasco não consegue nem alcançar um gol por jogo. A predominância de cores vermelhas aqui é muito grande. O primeiro tempo do Goiás é ruim, o do Vasco também. O segundo tempo do Goiás é um pouquinho melhor, mas continua sofrendo muito gol. A mesma coisa a situação do Vasco. O Vasco chega a quase 60% de derrota no segundo tempo. As duas equipes abusam bastante da bola aérea, inclusive o Goiás em casa utiliza muito esse fundamento. Então nós temos realmente um jogo extremamente parelho. O que eu acho que foi fora da curva nesses últimos jogos? 6-4 do Goiás contra o Bahia, 5-3 do Goiás que o Fluminense foi fora da curva. O Vasco 4-1 contra o Santos foi fora da curva, 5-1 no Curitiba também foi um pouco fora da curva, tá? Porque são equipes que sofrem bastante gol, mas que marcam pouco, tá? Então eu acho que é um jogo um pouco mais truncado. Além disso, a vitória aqui vale muito mais do que uma goleada, do que um espetáculo. Por isso acredito num jogo, por mais que eu goste de trabalhar gols em jogos de desespero como esse, eu vejo nesse jogo uma possibilidade de ser um jogo um pouco mais truncado, um pouco mais amarrado, com bastante cartão, tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado. Para você que é um trader, acho que é um jogo para correção de preço, não preciso me aprofundar muito nisso, acho que é para aplicar a mesma leitura de jogo. Mas para você que é um punter, eu gosto de pensar num cenário de menos
menos de 3,5 gols. Eu detesto trabalhar under, mas eu acho que pode ser um jogo um pouco mais amarrado, né? Nas estatísticas das duas equipes, o over 1,5 aconteceu em apenas 64% dos jogos do Goiás em casa, em quase 80% dos jogos do Vasco fora. O over 2,5, próximo de 40% dos jogos do Goiás e 36% dos jogos do Vasco, tá? Nos últimos jogos entre eles, 1-0, 2-0, 1-0, 3-2 em uma situação aqui e 1-1. Então eu acredito sim num jogo com uma tendência de ser um pouco mais truncada e um jogo para cartões, talvez, para quem gosta de trabalhar isso, tá? Talvez um jogo para 4, 5 cartões pode ser interessante ficar de olho nisso. Se você vai se posicionar no mercado de under, eu sempre gosto de lembrar isso para você. Um jogo tem a capacidade de abrir um cartão vermelho, um gol cedo, pode fazer com que o Vasco, se estiver atrás do placar, venha para cima com tudo, o Goiás comece a contra-atacar. Então o jogo, quando ele abre, ele vai dar sinal, tá? E se você puder fechar sua posição, interessante. Agora, o jogo começou amarrado, pode ser sim uma situação para você levar até o final. Não duvido que a gente possa ter 2 gols por aqui, tá? Porque é um cenário de desespero, as duas equipes precisam da vitória. Porém, ao sair na frente do placar, se é que alguém vai conseguir abrir o placar por aqui, talvez o pensamento seja muito mais de proteger a vantagem contra um adversário direto do que propriamente buscar uma situação de contra-ataque. Para a gente finalizar a nossa parte mais aprofundada das análises, vamos falar sobre Botafogo e Cuiabá às 8 horas da noite. Eu vou falar sobre os outros jogos também, tá? O Botafogo começa com uma cotação de 1,60. Na Betfair vai estar próximo de 1,80, né? Que é uma cotação um pouco mais alta, mas ainda assim é uma cotação bem de favorito para o Botafogo aqui. Botafogo em casa tem uma das melhores campanhas do campeonato. Ficou um pouco atrás do Fluminense agora, porque o Fluminense venceu e marcou bastante gol para cima do Goiás, mas foi em Volta Redonda, né? Mas o Botafogo tem uma das melhores campanhas em casa, 11 vitórias em 14 jogos. O Cuiabá, como visitante, já foi um dos melhores visitantes da competição, deu uma caída recentemente, passou a ter mais derrota do que vitória, principalmente devido aos últimos jogos, tirando a última vitória contra o Curitiba por 3-0, derrota para o Galo, para o Grêmio e para o Bragantino. Perceba que foram derrotas mais ou menos similares, porque são equipes fortes. Atlético Mineiro em casa, Grêmio em casa, Bragantino em casa. São equipes fortes. Cuiabá perdeu e não conseguiu marcar gol. Contra o Curitiba, que está em má fase, foi lá e marcou 3, tá? Então existe sim uma expectativa do mercado de que essa dificuldade do Cuiabá contra uma equipe maior que está melhor no campeonato aconteça de novo, tá? Por isso essa cotação do Botafogo aqui a 1,57. Os últimos jogos do Botafogo como mandante, empate contra o Atlético Paranaense, não foi um jogo muito bom do Botafogo, inclusive teve toda aquela confusão por conta da luz. 1-1 contra o Goiás também não foi um jogo tão bom assim da equipe do Botafogo, inclusive esse 1-1 contra o Goiás acabou resultando depois na demissão do Bruno Lage, perdeu para o Flamengo por 2-1, venceu o Bahia 3-0 e empatou com Defensa e Justiça. Então, os últimos jogos do Botafogo em casa não têm sido assim do jeito que o Botafogo espera. Mas o Botafogo tem tido muita tranquilidade nas rodadas, porque as equipes que estão embaixo não conseguiram se aproximar tanto assim, né? O Flamengo, se vencesse o Grêmio, teria chegado a 53. O Bragantino, se vence a equipe do Atlético Mineiro, teria chegado a 55 pontos. Ficaria 4 pontos do Botafogo. Mesmo o Botafogo não tendo jogado ainda contra o Fortaleza, né? Poderia ter jogado naquela condição onde o Fortaleza jogaria ali com um time praticamente de um misto, até se bobear nem o Vojvoda ia para o jogo, mas acabou que o Botafogo, por conta da falta de luz, não conseguiu. Ainda assim, o Botafogo se manteve numa distância razoável e pode agora, caso vença o Cuiabá, abrir uma vantagem ainda maior. Porém, não dá para esquecer que antes desses últimos jogos do Cuiabá fora de casa, antes dele começar a ultrapassar a quantidade de vitórias com quantidade de derrota, o Cuiabá era um time chato fora de casa, tá? Então é sempre bom assistir o jogo antes de tomar qualquer tipo de decisão, tá? Não vou discordar do favoritismo do Botafogo aqui, sem dúvida não vou. Mas, obviamente, vou tentar respeitar uma leitura de jogo ao vivo, tá? O Botafogo, em 80% dos jogos em casa, venceu. Foi o primeiro a marcar em 80% dos jogos, não deixou de marcar em nenhum jogo, então dá pra gente esperar pelo menos um gol por aqui, vamos ver se a gente consegue buscar pelo menos mais um. O Botafogo tem uma média de 2 gols marcados dentro de casa e uma defesa muito sólida, 0,5 de gols sofridos. O Cuiabá saiu na frente em 36% dos jogos apenas, não é tanto, tem um número de vitórias razoável fora de casa. Olha, como visitante, o Cuiabá tem uma vitória a menos do que o Flamengo, o Atlético Mineiro e o próprio Botafogo, que tem as melhores campanhas fora, então não é um time assim tão bobo. Número de gols marcados do Cuiabá fora é baixo. Número de gols sofridos do Cuiabá fora não é tão alto assim. Não é uma equipe que sofre tanto. O primeiro tempo do Botafogo é melhor, porém a quantidade de gols sofridos das duas equipes no primeiro tempo é parecido. Já no segundo tempo, aqui a gente tem o melhor momento do Botafogo, mais vitórias, 18 gols marcados, apenas um gol sofrido, e aí aqui eu tenho o pior momento do Cuiabá,
por mais que continue marcando aqui um número de gols bom, né, de 7 gols, sofreu 8 gols e teve quase 45% de derrota. Tá? O Botafogo é um time ok na bola aérea, o Cuiabá também, não são os melhores do campeonato, mas eles têm números interessantes. Tá? Número de gols, o over 1,5 93% dos jogos do Botafogo e 64% dos jogos fora do Cuiabá. Se você é um trader, dá para pensar num cenário onde o Cuiabá joga um pouco mais recuado, pensando em talvez guardar um fôlego para o segundo tempo, ou talvez até em buscar um empate contra o líder e um Botafogo ter bastante pressão aqui e pensar num cenário para estar a favor do Botafogo? Dá. Expectativa a gente pode criar para qualquer tipo de cenário, tá? Porém, já foi visto que o Botafogo joga melhor no segundo tempo. E é onde o Cuiabá também tem mais dificuldade. Então, se o Botafogo fizer um primeiro tempo mais abaixo, você não precisa estar a favor do Botafogo. Espera ele melhorar. Não é porque o Botafogo é líder, que ele é líder isolado, que você tem que apostar a favor do Botafogo antes do jogo começar, meu amigo. Espera. Às vezes você pega até uma relação de lucro melhor, tá bom? Se você é um punter por aqui, dá pra pensar nessa vitória do Botafogo? Eu acredito que sim. Dá pra pensar nessa vitória do Botafogo, dá pra pensar no empate anula do Botafogo, porque por mais que o Botafogo não faça um bom primeiro tempo, nos 2 tempos somados, o Botafogo é melhor do que o Cuiabá. O que o Botafogo não pode fazer aqui é reduzir o ritmo, porque o Cuiabá é um time chato que não vai desistir do jogo tão cedo, tá? Então, na minha opinião, dá pra pensar principalmente nesse empate anula do Botafogo. Se o Cuiabá surpreender e conseguir abrir o placar, dá pra pensar numa dupla chance. O Botafogo tem conseguido recuperar essas desvantagens quando acontece, tá bom? O Botafogo geralmente é aquele time que rouba e acelera. Se você tem um cenário onde o Botafogo tá atrás do placar, aí o Botafogo vai ter que subir linha, vai ter que fazer pressão, vai ter que cruzar a bola na área e o Cuiabá pode usar disso para contra-atacar. Então, primeiro espera um Botafogo, se esse cenário ruim acontecer, o Botafogo te dá sinal, tá? Agora, se o Botafogo vier jantando o Cuiabá desde o início, aí não tem muito o que se fazer, né? É o líder do campeonato, joga bem em casa, sabe jogar no seu tapete ali e vai causar bastante dificuldade para a equipe do Cuiabá por aqui. Dá para pensar no cenário de gols? Eu gosto. 93% dos jogos do Botafogo como mandante nós tivemos o over 1,5. Com essa cotação não, mas eu gosto. Ufa, vamos aos nossos jogos extras agora. Antes de começar, se você puder deixar o like no vídeo, eu vou te agradecer muito e vai ser um prazer se você puder se inscrever nesse humilde canal. Tá bom? Vamos começar aqui. Vou deixar sempre o link aqui embaixo do Radar Esportivo, meu parceiro, onde eu faço essa listagem para vocês. Não é uma lista de dicas, tá? Somente o que eu imagino que pode ter nos melhores cenários. Prováveis vitórias dos favoritos. Vamos lá. Quais são os times que eu acho que podem ter mais facilidade nesse domingo? 11 horas da manhã, o Aston Villa pega o Luton, uma das piores equipes da Inglaterra. O Aston Villa é um time bom, principalmente quando está na frente do placar. Né? Tem jogadores muito velozes ali. O Brighton enfrenta o Fulham. O Fulham é um adversário chato, mas o Brighton tem capacidade. Já falamos do Liverpool. O Rangers enfrenta o Hearts. O Hearts é um time chato. Marcou gol agora recentemente contra o Celtic. Já complicou a vida do Rangers em alguns momentos. O último jogo, por exemplo, foi 2-2 na casa do Rangers. Então, se for para trabalhar a favor do Rangers, leitura de jogo. Na Turquia, o Pendikspor contra o Fenerbahçe. O Fenerbahçe não tá tomando conhecimento de nada aqui, né? 9 jogos, 9 vitórias na Turquia. Já falamos do Leverkusen, o Atlético de Madrid está com um estilo novo agora do Cholo Simeone, bastante agressivo, subindo os 2 laterais, como disse o meu amigo Felipe Fernandes. Acredito num Atlético de Madrid bastante agressivo, então dá para pensar assim nessa possibilidade de vitória do Atlético. O Porto enfrenta o Vizela fora de casa, o Porto vem de uma grande vitória de virada para cima do Antuérpia na Bélgica, e o Porto tem que vencer para não deixar os líderes aqui se distanciarem tanto. O Internacional enfrenta o Curitiba, o Internacional vem de um cacete pra cima do Santos e uma vitória fora de casa contra o Vasco. O Curitiba tá cada dia mais perto do rebaixamento, infelizmente. Faltam 9 rodadas pro Curitiba e ele vai ter que fazer chover, né? 3, 4 rodadas só pra chegar na galera que tá próximo dele aqui, tá fora da zona de rebaixamento. Mais o restante que ele tem que fazer, porque o restante do pessoal também joga, né? Então, a vitória do Internacional é provável, mas com essa cotação eu não te indico. Já falamos do Botafogo também. Favoritos que podem se complicar. O Borussia Dortmund, porque o adversário é chato. A Inter de Milão, porque a Roma também do Mourinho pode ser chata por aqui. E nós temos Corinthians e Santos. Outro jogo importantíssimo contra o rebaixamento. O Santos vem de uma vitória agora recentemente contra o Curitiba. O Corinthians também venceu fora de casa a equipe do Cuiabá. Nesse momento o Corinthians ele tá melhor classificado, mas uma vitória do Santos já embola tudo, tá? Os últimos jogos entre eles, o Corinthians venceu 2, tivemos 2 empates e uma vitória do Santos. Geralmente são jogos mais truncados, então dá até para pensar no cenário de under 3,5 gols, mas toma cuidado, tá?
Acho que é um jogo para você analisar mais ao vivo. Eu trabalharia só correção de preço por aqui. Jogos com tendência de over goals, os nossos jogos da segunda divisão da Alemanha. O Holstein Kiel pega o Nuremberg. O Magdeburg pega o Elversberg, os dois últimos campeões da terceira divisão, da terceira liga. O Elversberg campeão agora da última, Magdeburg campeão da penúltima. Duas equipes com muita qualidade ofensiva, bons no cenário ofensivo e que cedem gols com frequência. O Magdeburg vem tomando e marcando gol em quase todos os jogos. O Elversberg também gosta de pensar cenário de ambas, 2,5. Tem o Wiesbaden contra o Hansa Rostock. O Wiesbaden é um time que não costuma jogar tanto com a bola, joga mais no contra-ataque. Mesma coisa do Hansa Rostock, então pode ser aquele jogo deixa que eu deixo. Mas se eu criticar, ele vai terminar 4-4, então eu não vou criticar, tá? Senão eu vou passar vergonha. E temos Atlético Paranaense e São Paulo. Por que eu acho que Cap e São Paulo pode ser um jogo para gols? Porque o São Paulo tomou um cacete do Palmeiras. São Paulo não tá brigando por mais nada nesse campeonato, ele já tá classificado para Libertadores. O Atlético Paranaense precisa da vitória, mas vem sofrendo gol com frequência dentro de casa. E o São Paulo tem que dar uma resposta, né? Depois dessa porrada que tomou do Palmeiras, o São Paulo tem que dar uma resposta. E o Dorival, na coletiva dele, ele falou que o gramado sintético, né, beneficia, inclusive ele já treinou o próprio Atlético Paranaense e tudo mais. Só que ele ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil no gramado sintético. Então, não sei. Eu acho que o São Paulo pode cair pra dentro aqui, pode ser um jogo por pelo menos 2 ou 3 gols. Jogos para correção de preço, que a gente já falou, Manchester United contra o City, Goiás e Vasco. E às 16h45, Napoli e Milan. Esse jogo aconteceu na Liga dos Campeões. O Milan acabou eliminando a equipe do Napoli numas quartas de final, né? Depois o Milan pegou a Inter de Milão na semifinal. A Inter acabou passando pra final. E o Napoli ficou pelo caminho. O Napoli que tá encaminhado agora na Liga dos Campeões de novo. E o Milan já tá tendo dificuldade. O Napoli começou a melhorar nesses últimos jogos. Já ocupa aqui a quarta colocação. Ainda não é um Napoli muito forte, como era com o Spalletti, mas já tá melhorando, né? O Milan é que poupou jogadores contra a Juventus, acabou perdeu agora pro PSG. Rafael Leão com muita fomeagem, sem tocar tanto a bola, não tá fazendo tão boa temporada assim nesse início, mas é um bom jogo para correção de preço. E para complementar, além dos jogos que a gente tem por aí, temos Londrina e CRB, jogo importante pro Londrina para tentar ainda uma fuga do rebaixamento, que é bem difícil. O CRB tenta também o último respiro ali para tentar subir. E o Vitória pega o Juventude. Jogo difícil pro Juventude, Juventude precisa vencer porque Guarani, Criciúma, Novo Horizontino, Mirassol, Vila Nova estão ali fungando no cangote. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a fazer um bom planejamento para esse domingo. Juízo, gestão, se apega nos seus métodos de trabalho, mantenha-se dentro da sua zona de conforto, nos seus métodos, na sua gestão. Não inventa moda, faz o simples, porque é o simples que dá resultado. Um grande abraço para você, fica com Deus e até segunda-feira.